A paz do Senhor, meus amados. Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Então, meus irmãos, vamos a uma palavra do Senhor nessa manhã, uma palavra maravilhosa, né, meus irmãos? Por causa desse aqui é que nós temos a garantia da vitória na nossa vida todos os dias que nós vivemos nessa terra, né, meus irmãos? Glória a Jesus. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houver um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela, e o sepulcro era como um relâmpago, as suas vestes brancas como neve. Olha só, irmão, o movimento do anjo foi como um terremoto. Já pensou? E esse anjo veio para mandar Jesus, né, meus irmãos? Levantar porque, né? E tomar posse da vitória, louvado seja Deus. E os guarda com medo deles, né? Olha, e os seus aspectos era como relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guarda com medo dele ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondeu, disse às mulheres, não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Perdão, meus irmãos, rouquidão. Foi ressuscitado, crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele irá diante de vós para a Galiléia, eu vereis, eis que eu vou-lo tenho dito. E assim ela apressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria correram e anunciaram aos seus discípulos, e indo elas dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhe saiu ao encontro, dizendo, eu vos salvo. Glória a Deus. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e adoraram. Então Jesus disse-lhe, não temais, ide dizei a meus irmãos que vão para Galiléia e lá me verão. Né? Então, irmãos, desde esse momento aqui, ó, que Jesus morreu na cruz por nós não devemos ficar mais preocupados com nada nessa vida. Desde o momento que nós recebemos Ele como nosso Salvador, e nós estamos lutando para ser fiel, apartando de todo mal, sendo fiel à sua palavra, né? Nós rejeitou as obras da nossa carne, né, meus irmãos, as obras do pecado, e estamos servindo o Senhor, nós não tem que ficar com medo de mais nada. Não, nós não tem que ficar com medo, arrancando os cabelos da cabeça, com medo desesperado, porque tudo o Senhor Jesus vai fazer por nós e vai pelejar por nós. Pois a palavra do Senhor não diz, aquele que teme o Senhor de nada ele tem falta? Nada. Nada tem falta, irmãos. Então, o meu entender do desespero hoje em dia do povo, né, irmãos? Muitos estão aí na rua, brigando, acidente acontecendo, morte acontecendo, violência, essa queimação de pneus atrapalhando, né, irmão, o ar, a camada de ozônio, prejuízo, que eu li na reportagem, mais de 100 milhões de prejuízo, multas, milhões de multas, o que esse povo vai fazer para pagar multa? Os ricos ainda, né, irmãos? E aqueles que só tem o caminhão? Tem que vender o caminhão para pagar multa. Irmão, o prejuízo que foi. Porque esse desespero é falta do Senhor Jesus na vida. Amém, meus irmãos? Uma coisa que eu estava meditando aqui hoje, eu falei assim, não era para ninguém, irmãos, ir contra o resultado dessa eleição, por quê? Por quê?
Porque esse atual presidente foi rejeitado por mais de 50 milhões de pessoas. Mais de 50 milhões de pessoas o rejeitou. Por que o rejeitou? Porque ele não estava servindo para ser presidente deles. E por que também o Senhor Deus o tirou? Porque Deus viu que não estava servindo mais. Uns para dizer, tem uns profetas aí que mentiram o tempo todo, dizendo que ele ia ser elegido, e falou assim que Deus tinha mostrado até o nome dele, né? Falou até o nome. Deus me mostrou assim, agora está dizendo tudo que eu falei é verdade. Não, mentira. O tempo todo dizia que ele ia ganhar, agora não ganhou. Irmãos, eu tenho um vídeo só aqui no meu canal, onde está a Bíblia, né? Você vê assim, a capa as letras da folha da Bíblia. E está escrito assim, esse vídeo foi gravado em setembro, vídeo misterioso, esse é o título. Esse vídeo foi gravado em setembro, vídeo misterioso. E você vê na capa tá a Bíblia, as folhas da Bíblia, né? Aberta, a Bíblia aberta, com as letras. Vocês veem que foi gravado dia 9 de setembro. Eu perguntei para o Senhor, né? Se ele ia ganhar ou perder, eu não lembro que foi a palavra que eu disse ao Senhor. Era assim, acho que era se ele ia perder, O Senhor falou que ele ia perder na palavra. E a perda, a culpa dele perder foi dele. Porque o título é Juízo de Deus contra Israel, se eu não me engano, é o título. Então Deus exerceu o juízo sobre ele. Vocês podem dizer assim, eu quero dizer para vocês que pecado não é só roubar. Não, tem muitos outros pecados, né? Muitos outros pecados. E outra coisa, você utilizar o nome de Deus e não honrar o nome de Deus, como aí está sendo blasfemado aí, com essa violência que está acontecendo aí, muitos estão dizendo, esse é porque era o de Deus, né? Usava o nome de Deus, mas não era fiel ao Senhor. Estava longe de Deus, né? Então vocês viam, irmãos. E outra coisa, ele não tinha psicológico para governar 4 anos, irmão. Ele ia sair no tapa com o povo, irmão. Ele não tem esse psicológico mais. Ele está abatido, ele está cansado, ele não suporta essa pressão toda. Vocês viram aí no mandato dele o que aconteceu, mandava os outros calar a boca, xingava os outros e, sabe, uma vez agarrou o moço pela camiseta, né? Então você vê, irmãos, que o psicológico dele está abalado, ele não tinha condições de exercer mais. E o próprio Deus olhou, somou tudo e falou assim, não, você tem que sair. E saiu com Deus repreendendo ele duramente, ele exerceu juízo sobre ele, tirou ele. Ele tem que se humilhar diante de Deus, que ele está em falta diante de Deus e muita. Né, irmãos? Então o povo tem que entender que foi Deus que o tirou. E o povo também tem que entender, como eu tenho um vídeo aqui também no meu canal, um só. Porque meu canal não é de política, mas aqui é da palavra e de abrir o olho do povo e dizer a eles a verdade. Você mexe para um lado é verdade, mexe para o outro é verdade. E outro vídeo que eu fiz, o título dele é assim, comentando sobre a pastora Nadir. Eu pus uma rosinha vermelha, né? Acho que, se eu não me engano, um vasinho, não sei o que é mais. Comentando sobre a pastora Nadir, oração e palavra para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse vídeo foi gravado 3 dias antes da eleição. E olha lá o que Deus disse para ele. Eu tirei aquela palavra com dó dele por causa que eu assisti o canal de uma mulher, né? Que estava ali, irmãos, orando, né? Dizendo, quer dizer assim, profetizando lá que a árvore dele ia ser cortada, que ele ia morrer, que ele ia perder nas urnas, né? Orando o contrário para ele, com um ódio cruel ali, né? E eu me comovi a respeito daquilo, porque quem é espiritual, irmãos, principalmente
Aqueles que não aceitou Jesus ainda, você não olha para eles por causa do pecado deles ou porque eles errou, não. Porque eles ainda, ó irmã, quando eles aceitar Jesus, o Senhor não vai lembrar mais do que eles fez, não. O Senhor vai pagar o pecado deles, porque eles não aceitou Jesus ainda, irmãos. É. Como Deus disse para a cidade de Nínive, para o povo de Nínive. Deus mandou o profeta ir lá, você vai lá e você diz para aquele povo que eu vou destruir aquela cidade dentro de 40 dias. Porque aquele povo está pecando demais na minha presença, eu vou destruir. Jonas, o profeta, né? Você vai lá e fala isso. Aí Jonas falou, ixi, eu não quero que aquele povo lá se dá bem. Olha a maldade do profeta, ó. Eu sei que Deus é misericordioso, ele vai, esse povo vai se arrepender e Deus vai tirar o castigo e eu quero que seja punido. Na mentalidade de Jonas, né? Jonas o que fez? Deus mandou ele para Nínive, ele para Tarso. Pronto. Ele entrou lá no barco, o barco começou a dar problema, o povo dizia, quem é que tá pesando? Aí quando foram ver lá, né? Deus deu direção para ele lá, quando foi ver, era Jonas. Jogou ele dentro do mar. Um enorme peixe engoliu Jonas. E Jonas orou lá no ventre do peixe. E o Senhor fez o peixe vomitar ele na areia do mar. E disse para ele, quando ele acabou de sair, vai lá fazer o que eu lhe mandei. Eu não mandei ele lá. E Jonas ficou muito inconformado. Jonas deitou lá no sol. Deus fez crescer um pé de aboboeira sobre a cabeça de Jonas. E Jonas ficou feliz, ai que fresquinho. Com pouco Deus foi lá e fez morrer o pé. A cabeça dele, o sol queimou, começou a doer, ele começou a dizer, eu quero morrer. Aí Deus disse, pois então, se tu tá aí com pena do pé da aboboeira que você não plantou, você não teve trabalho nenhum. Você tá aí sentindo, se lamentando, querendo morrer, e eu, por um acaso, Jonas, não vou ter misericórdia desse povo que não sabe discernir a mão direita da esquerda, né? Que não ouviu ainda a minha ordem para eles. Se arrependa, senão eu vou consumir vocês. Aí Jonas foi lá e pregou. Aí o povo temeu, irmãos. Porque Deus conhece o coração do ser humano, mesmo no pecado, irmão, Deus conhece. Quem é dele e quem não é. Às vezes um que fala no nome dele não é de Deus, vai para os infernos, irmãos. E um que ainda não aceitou Jesus, quando ele aceitar, ele recebe a salvação, nem que seja na hora da morte, e vai para o céu. Então o ser humano tem que ser inteligente, o crente tem que ser espiritual, não pode ser carnal. E ali, irmão, aquele povo não só se humilhou, como se vestiram de saco, até os animais jejuou e vestiram saco até nos animais. Roupa de saco nos animais. Os animais jejuou, o povo se humilhou. E Deus teve misericórdia da sanguinária Nínive. É a cidade violenta, sanguinária. Entendeu, irmão? Deus teve que repreender o profeta, porque o profeta não queria que Deus tivesse misericórdia dele, não. Quem pagou um alto preço, o profeta, irmão, por rebeldia. Jesus morreu naquela dura cruz. É para nós julgar os outros e condenar os outros e desprezar os outros. Ainda logo uma pessoa que nem é crente. Não aceitou Jesus ainda. Não teve aquele encontro com Jesus ali, firme ainda, né? Né, meus irmãos? Você acha que Deus colocaria ele lá na presidência se Deus não tivesse seus planos, seus projetos, irmão? E ainda logo a palavra que Deus me deu, nesse vídeo que vocês podem ir lá conferir, onde está escrito assim no título. Comentando sobre a pastora Nadir, oração e palavra para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, onde ali eu pedi a palavra para ele, Deus deu a palavra, e onde eu orei por ele. 3 dias antes da eleição do segundo turno. Eu pedi palavra para ele no segundo turno, porque eu ouvia tanta gente falar que
que ele ia perder, e eu tive curiosidade, eu disse, Jesus, eu quero saber a verdade, diz para mim. E quando eu ouvi lá a mulher falando lá que a árvore ia ser cortada no dia 30, que não ia ganhar, e que não sei o quê, que Acabe não ia sentar na cadeira, e aquele angu todo, e aquela bagunça toda, o ano todo, essa mulher profetiza para os políticos e para a política. Então aquilo me deu uma curiosidade. E eu fui na palavra do Senhor, porque eu sei que a palavra de Deus é o profeta que nunca mente. Nunca mente. A profetaiada, irmão, você enche um caminhão de profeta, tudo mentindo, desde o tempo de Acabe, lembra? Todos os profetas diziam, olha, tu vai ser vitorioso, Acabe. Mas tinha um só lá, acho que é Mica ou é Milca o nome do homem. Dizia, não, tu não vai sair bem nessa, não vai sair bem. Não sei se era Acabe, acho que era Acabe, sim. E ele dizia, não, castiga esse profeta porque todo mundo fala bem de mim. Todo mundo fala que eu vou sair bem nessa peleja e só esse aí fala que eu vou sair mal. Mas que coisa! Prendeu o profeta. Ele disse, vocês podem fazer o que quiser, mas olha, só se Deus não tem falado através de mim para não acontecer o que eu estou falando. Pois aconteceu exatamente o que aquele único profeta falou e o resto ficou tudo envergonhado, porque falava segundo a sua vontade. Às vezes a pessoa não gosta de uma pessoa e começa a falar dela, profetizar, dizer que Deus está falando, mas é por causa do ódio que ela tem, a rejeição que ela tem da pessoa. Irmão, quando você não é usado por Deus, se você não é profeta, eu não quero usar Deus. Você quer saber a verdade? Pega a Bíblia e ora o Senhor e diz, Deus, me responde para mim, isso vai acontecer sim ou não? Esse profeta aqui não mente para você. Quer uma direção? Ora o Senhor, abra a Bíblia, ali no lugar que você abriu. Se o Senhor falar brabo, não vai dar certo. Se o Senhor falar alegre, aquela palavra, eu sou contigo e tal, tanto, aquela palavra que você fica satisfeito, então Deus está no negócio, vai dar certo. Agora, se ele falar brabo, vou te castigar, ou tipo assim, aquela uma que Deus deu pro presidente que perdeu. Deus dizia para ele assim, ó, que como uma bezerra. Olha, irmão, o título, a palavra é muito, muito brabo. O título já era juízo de Deus contra Israel. E ali não dizia que era obra de macumbaria, que era que era um levante contra ele. Não, era um tratar de Deus com aquele povo. Com aquela pessoa. Um tratar ali com Israel, um tratar. Deus se irou, vamos tratar. Você sai da frente, porque quem entende a palavra de Deus no mundo espiritual, eu entendi que Deus está virado contra ele e julgou a causa e tirou ele. Foi reprovado, disse, sai daí que eu não estou aprovando seu mandato. Não agradou a Deus o mandato dele. Não agradou. Tanto é, irmão, que você vê que mais de 50 milhões de pessoas rejeitou. Normalmente é de praxe quase, né, irmão? O presidente que o povo gosta, faz certo, ganha 2 mandatos. Prefeito, governador, que dá conta do recado, ganha 2 mandatos. Mas se vacila, o povo joga fora. Agora vai ficar apoiando rebelião contra 50 milhões de pessoas que não o quis. Há de se pensar nisso, não há não? Não foi meia dúzia não, irmãos. Não foi meia dúzia que rejeitou ele, não. Foi mais de 50 milhões de brasileiros. Entenderam? Mais da metade do Brasil não quis. Agora uma pergunta, por quê? Porque ele era bom, excelente? Não. Porque o povo viu que não servia para eles, não estava ajudando eles. E a confirmação na própria palavra que você vê que a voz do povo o povo tem um ditado aí, eu não sei se Deus concorda com isso não. Não tem um ditado aí, a voz do povo é a voz de Deus? Acho que é só o ditado, né? Eu acho que sim. Né? Aí Deus falou brabo com ele
E o povo deu a resposta nas urnas, e não é a mão de Deus que agiu para isso? Se fosse para ser o contrário, Deus teria feito acontecer. Irmã Maria, mas como é que você sabe que Deus age? Porque Deus já fez isso comigo. Eu estava torcendo por um prefeito há muitos anos atrás, numa cidade onde eu morava, ali em Rondônia. E ali eu fui lá no colégio votar. Quando eu chego dentro do colégio, que eu chego ali na salinha lá de votar, eu ouvi quando Deus disse para mim assim, você vota em fulano. Olha, irmão, no que eu não queria. Eu disse, tá certo. Não é meus planos, mas tá certo. Fui e votei. O homem ganhou e foi um excelente prefeito. A cidade estava entregada às traços, modo de dizer, irmão. Era buraco quase chegando no comércio da cidade, aqueles buracos enormes, precipício. Pois ele arrumou tudo aquela cidade, fez pracinha, plantou árvore, a cidade ficou linda. Ele ganhou 2 mandatos. Por quê? Ele deu conta do recado. Vocês estão me entendendo? Quando eu era jovem, eu não era crente. Olha, não sei se vocês sabem a história do presidente Lula. Ele lutou para ganhar pela primeira vez, acho que umas 3 eleições ele perdeu, se eu não me engano. 3 vezes ele perdeu para ganhar, né? E ali, naquela vez que o Fernando Collor ganhou, o que aconteceu? Eu lá no mundo, cheguei assim na casa da minha patroa, frente à televisão, estava esse presidente falando, e tudo que ele falava em Deus. E eu no mundo, hein? E eu via esse presidente Lula falando, e via esse Fernando falando. Com pouco, eu olhei assim e falei, o quê? Espera aí. Não, por que esse homem está falando em Deus se ele não tema a Deus, não obedece a Deus? Isso não serve. Irmão, olha o discernimento divino, Deus já me orientava, eu sem Jesus, irmão. Quer dizer, sem Jesus assim, né, de se entregar a Jesus, porque Deus já estava de olho em mim desde que eu nasci. Irmãos, eu discerni. Realmente o presidente Lula perdeu. Quem ganhou foi o que falava em Deus. Vê o que ele fez com o Brasil. Se vocês não é daquele tempo, pesquise e vê o que bomba que foi, né? Então o Senhor dá para nós o discernimento. Vocês estão me entendendo, irmão? Quando ele não dá o discernimento, ele dá. Ou ele fala. Quer dizer, no meu caso, Deus falou comigo, né? Agora, dessa vez, foi pela palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Vocês vão lá e ver o que Deus falou com ele. Eu quero que vocês mesmos vão lá conferir. Entendeu? Para dizer, irmã, você está falando agora. Não, foi 3 dias antes da eleição. Vai lá, confere a data que foi postado o vídeo. E os profetas dizendo, irmã, eu confesso para vocês que quando eu gravei esses vídeos, eu temi. Eu dei uma tremidinha assim, de Jesus, se isso não aconteceu, eu estou perdida. Mas eu falei assim, Senhor, mas eu sei que o Senhor nunca me deixou enganada na sua palavra, não. Irmão, Deus já teve vez de uma pessoa, olha, mas eu era muito famosa pela palavra de Deus, o que Deus falava cumpria. O impossível acontecia, se Deus ia matar, matava. Se Deus ia dar vitória, Deus dava vitória. O impossível Deus fazia, restauração de casamento. Um casamento estava sendo destruído com 33 anos de casada. A irmã ia lá em casa, era minha vizinha, ela dizia, irmã, acabou meu casamento. Ela arrumou outra, né? Tinha um bar, arrumou outra. Ela disse, irmã, acabou. E eu falei, vamos ver. Ela chamava Maria também. Vamos ver, irmã Maria, se acabou, vamos. Aí Deus deu aquela palavra que tem lá em Isaías, Virgem de Israel, tu ainda vai sair com aqueles que dançam ali tocando adufes, né? E eu no discernimento, porque, irmão, não é todo mundo que tem esse dom não, viu? Da palavra, de pedir a palavra e dar certo. Porque, teve uma vez uma pessoa abriu a palavra junto comigo pro mesmo caso e a dela não cumpria, a minha cumpria. Não, é um dom que Deus me deu. Vocês estão me entendendo, irmão? O que Deus falou ali, pronto. Se Deus falou brabo, desiste.
Se Deus deu aquela palavra de incentivo, ou está mandando esperar, tudo isso tem um detalhe da palavra. E eu disse para ela assim, irmã Maria, eu vou te falar uma coisa, seu casamento não acabou não, Deus vai dar vitória. Ela caiu na risada. Não, irmã Maria, não tem jeito não. Não tem não, irmã Maria, não tem. E ali em casa, eu dizia, aí passado, um dia eu cheguei na janela, olhei para o lado da casa, o Senhor disse para mim, dentro de pouco tempo eles estarão juntos. É assim as palavras do Senhor, irmão. Ou ele fala que vai tratar, vai estar agindo com juízo, ou Deus fala palavras de reconciliação, de vitória. Ele já tinha pegado as coisas dela, pôs no caminhão, mandado ela embora, já tinha ido embora, ele estava ali. Dentro de pouco tempo, né, eles estarão de volta. Eu disse, tá certo. Irmão, você sabe quanto tempo foi? 2 meses e meio, 2 meses e meio só. Aquela amante não deu certo. Ela veio passear. Eu estava até ali olhando, porque eu morava em frente a eles, né? Mas minha porta era em frente à casa deles, do outro lado da rua. Eu estava até ali. Ela foi passear na casa de uma vizinha. E eu vi quando eles estão na porta do bar e começou a olhar para ela. Ele olhou para ela diferente. Dentro de pouco tempo, ela chega lá em casa. Maria? Sim, Maria. Vou vir te falar. O que foi? Nós voltamos, coisa e tal. Aí eu disse para ela assim, não tem jeito não, né, irmã Maria? Aí ela caiu na risada. Mas foi da vitória, não é uma coisa mais linda? Quando Deus fala, meus amados, Ele cumpre. Aí uma determinada vez, uma mulher estava pedindo uma confirmação de que aquela bênção ia chegar até o dia 31 daquele dezembro, há muitos anos atrás. E ali, meus irmãos, ela ligou para profeta das capitais tudo em volta. Profeta de todo da cidade e de tudo em volta. Os profetas diziam, vai vir. Aí ela diz, meu Deus, está faltando a palavra. A irmã Maria, vamos lá. E eu já morava parede e meia com ela, por incrível que pareça, né, meus irmãos? Aí ela diz, vem cá, irmã Maria. O dia eu fui lá, tinha um pastor junto, a esposa, né, esse falecido, né, marido meu. Tava ali tudo junto. Aí ela disse, mas Maria, tá faltando só a sua palavra. A palavra. Então tá, vamos cá. Tá tudo certo, hein? Tá tudo certo? Tá. Então tá. Peguei a Bíblia e orei ao Senhor. Disse, Deus, fala uma palavra, se verdadeiramente é isso mesmo. Meu irmão, mas Deus deu uma palavra tão braba. Esse povo cego segundo o desejo dos seus malvados coração, sabe? E Deus falando que aquela palavra assim, eu vou destruir. E eu disse, olha, irmã, eu vou falar uma coisa para você, viu? Pela palavra aqui não vai acontecer nada disso, não. Mas ela pulou na Bíblia, mas deu-lhe uns tapão na Bíblia. Mas, irmã, jogou lá pro chão. Esse marido meu, ele era muito brincão, começou a cair na risada, né, meus irmãos? E eu fiquei no meu canto. Falei, eu não posso fazer nada, eu não posso dizer aqui que vai acontecer, porque Deus está dizendo que não vai. Irmãos, só se vocês forem lá dar a benção para ela, porque não aconteceu nada não, irmão. Não aconteceu nada. A palavra do Senhor estava certa. Viu, meus irmãos? Então a palavra do Senhor é viva. Minha sobrinhazinha, a mãe pegou Covid e ela com 7 meses no ventre, já disse, vai, sai pra fora, minha filha. Porque tua mãe pegou Covid, você não pode ficar aí dentro, não. Vamos depressa. O parto foi rápido. Aí no que tava indo com a ambulância lá para Campo Grande, Mato Grosso, né, meus irmãos? Ali minha irmã já manda foto dela na ambulância. Eu orei, repreendi o espírito da morte, orei por ela. E ali Deus me usou falando com ela assim, ela vai voltar com a mãe dela para casa. A menina em prematura chega lá no instantinho, não precisou nem fazer cirurgia na mãe, porque era perigoso, né, meus irmãos? A cirurgia, uma pessoa com Covid. Já a menina nasceu normal, rapidinho. Colocaram a menina prematura lá na incubadora. E a mãe tratou, não evoluiu para grave, a mãe nem o pai, não. E meus irmãos,
E a menina, a nenê, teve pneumonia e evoluiu para Covid grave. Você já pensou o que é isso? Um bebê na incubadora com Covid grave. Pois Deus não permitiu nem a bichinha ser entubada, mas só ficou com aqueles aparelhinhos no nariz, né? A sondinha de se alimentar, e a mão de Deus ali segurou. E teve um dia que o capeta... Você sabia que o diabo, ele luta nos hospitais para matar? Viu uma guerra do diabo e eu orei, guerrei em casa com aqueles demônios. E ali a médica, para confirmar que é o diabo, aí a médica ligou lá para a mãe, que dava o contato pelo telefone, né? Dizia, olha, a neném quase que morre. Teve uma crise, mas aí, né, nós aqui trocou os remédios e aqui, daí um pouco ela ficou bem. Eu disse, certo, é Deus que usou a médica, mas ao mesmo tempo o capeta queria matar a menina. E eu senti, eu disse para minha irmã, foi indo, a mãe lá com pressa, foi embora para casa com pressa, aí o Senhor dava o louvor, espera só mais um pouquinho. Eu disse para ela assim, espera só mais um pouquinho, viu? Deus vai tirar de lá completinha. Deixa ela, como disse assim, acabar de se formar, se restabelecer, né? Fica um bebê pronto para nascer, porque nem 9 meses tinha. Aí, irmã, ficou pronta. Aí o médico disse, não, tá pronta, pode levar sua filhinha, mãe, tá perfeita. Irmão, no começo da Covid, mas essa menina tá linda, tá a coisa mais fofa. Tá, a coisinha é um anjinho do Senhor, linda, linda, maravilhosa e perfeita na saúde. Poder da palavra. E Deus dizia na palavra, né, que ele ia dar vitória no louvor, né? E ali as nossas orações o Senhor atendeu, irmão. Irmão. Quando Deus está no negócio, meus amados, não tem impossível, não tem difícil, não tem embaraço, não tem mimimi, tititi, como diz uma pessoa que eu conheci, não tem esse negócio, aí é que o capetinha sentando no meio, aí é que o diabinho fez um trabalho ali na esquina, porque, não, meu irmão, não, porque Deus, ele dá um sopro nessas macumbas, elas voam longe, o impedimento Deus faz conforme ele quer, o povo não está entendendo. Deus fez como ele quis. E Deus agiu, como eu já disse aqui, Deus agiu até o último dia. No último dia que estava votando e no resultado. Deus estava ali, no meio. Último resultado, Deus bateu o martelo, amém. O que acontecer da agora em diante, tirar o homem na marra, isso não vai acontecer, eu creio que não, né? Tirar o homem na marra, tomar, aí já é invasão, já é pecado, já é golpe, Deus não está nisso. É o homem e o Satanás, não é Deus mais nisso. Aí vocês podem dizer assim, mas se o profeta está dizendo como não vai sentar na cadeira, como vai morrer, uns põem ele até dentro do caixão, vala-me Jesus. Ô meu irmão, que imprudência desse povo, e o homem vendo isso tudo, Ai. Ô irmão, não é nada que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Os filhos das trevas vigiam, irmão. Mas os da luz são tolos. Irmão, o YouTube, você pega o YouTube, eu tiro por mim, eu tiro o YouTube, eu vejo assim aqueles vídeos, aquelas vídeos postados, né? Você vê lá o título. De primeiro você vê horroroso, e só morre. O que não pode. Se você postar um vídeo, se ele te comprometer, você tá frito com o mundo todo, pode até outros países te ver. Porque já que você postou, ele é público, é para todo mundo ver, não é dizer que você foi lá no meu canal e viu para ser um atrevido. Não, você pôs para o povo ver, para o povo assistir, não é verdade, irmão? E esse dia eu tinha comentado, meu Deus, cadê a prudência desse povo? Você fala mal do presidente que vai exercer sobre ti? E ele tá vendo tua cara, teu canal, teu nome, Um aí disse que foi tirado do canal dela. Agora, se tivesse tirado na inocência, eu dizia, meu Deus, que censura terrível, pobrezinha. Nisso, se acontecer isso com um canal que está pregando a palavra de Deus, dizendo a verdade, irmão, é injustiça. Mas vai no canal vai no canal da pessoa, lá só era profetizando a morte do homem, a derrota do homem, que ele era Acabe, que ele era Jezabel. Acabe e Jezabel, chamava o homem dos dois. Que o homem ia morrer e que o homem profetizou o ano todinho. É quantos magistrados. Eu acho que não foi nem o presidente Lula que mandou fazer isso, não, mas foi os magistrados, irmão.
Ontem que eu vi o Alexandre Moraes falou que ele tá de olho, irmão, tá de olho. Aquilo que não tiver legal, ele tá mandando sair. Como é que nós vamos falar dos nossos magistrados, irmão? Se foi constituído por Deus. Hã? Irmão, o povo falava desse ministro Alexandre Moraes, eu tô aprendendo a gostar dele. Nesse reboliço agora desse povo, eu vi que ele agiu pela mão de Deus para a coisa não ficar feia demais. Ia haver uma confusão, uma baderna incontrolável. Irmão, eu aprendi a amar esse homem. Esse homem é regido por Deus na dureza. Aprendi a amar isso tudo, irmão. A Bíblia diz que os magistrados são perigo para quem deve, não para quem não deve. Eu não devo a eles, para mim são meus queridos e amados. Que Deus abençoe eles durante eles viver. E que ponha ordem na casa mesmo. E oro por eles. Antes mesmo de eu focar assim na oração para o presidente Lula, o Senhor disse para mim um dia, ora por ele. Eu disse, mas meu Deus, estão falando tanto dele, meu pai. Um está dizendo que o homem só falta sair chifre. E quando Deus disse para mim, olha, ora para ele. Aí eu disse, ai Jesus, tu não tá falando nada disso, né, pai? Tu tá amando o homem porque é uma alma e o povo tá querendo crucificar. Estão querendo fazer como a mulher lá que foi apanhada no adultério, queriam apedrejar, mas o Senhor Jesus disse, quem não tem pecado, atira a primeira pedra nela, vamos! Todo mundo fez a filinha de volta para trás. Irmão, eu queria dizer para vocês que tanto faz a mentira, o roubo, o adultério, a contenda, o ódio, a ira. Se a pessoa morrer nesse ato, o inferno é um só. Não tem um inferno de ar-condicionado, não, é tudo pecado. Para Deus é pecado. Por isso que Jesus não dá o direito para nós tacar pedra e julgar ninguém, porque quem é que castiga ou manda para os infernos é Deus. Quem é nós para julgar alguém, sendo nós também pecador? Mas como o povo dizia lá para Jesus, eu não estou nesse pecado, não. A lei está dizendo que é para apedrejar. Eu não estou nesse pecado, mas Jesus olhou, mas vocês estão em outras. Seus fariseus hipócritas, vocês estão em outro, que é a mesma coisa para mim. Vocês são perseguidores, vocês me perseguem, querem me matar e tá aí com hipocrisia. Porque essa pecou, adulterou, seus hipócritas. Tá querendo ser santo? Se vocês não tiverem nenhum pecado, mata ela aqui perto de mim, que Jesus diz. Mata perto de mim aqui, apedreja ela, eu quero ver vocês matar. Quem foi capaz? Quem é o ser humano que é capaz de condenar o outro e apedrejar ele pela sua justiça? Quem é? Não mate ele porque eu sou justo. Então, eu vou matar você, fulano, porque eu sou impecável. Se Jesus chegar aqui agora, ele vai dizer, você, meu servo, tu não tem pecado nenhum. Quem? Pois a Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Irmãos, às vezes a pessoa não comete pecado grandes, mas comete pecadinho um atrás do outro, repetindo. E o nada a ver, se não tem nada a ver, que mancha as vestes, irmão. É como a irmã Adão de Campo viu, fica as vestes espiritual branca, toda cheia de pingo. E no último dia vai se encrencar. Então nós temos que apartar de todo tipo de pecado. Viu? Principalmente dentro do nosso coração tem que ser limpo. Muitas vezes a pessoa diz, não, eu sou religioso, eu tenho Deus. Tem Deus, mas quer matar o próximo, desprezar o próximo, xingar o próximo, humilhar o próximo. Se o seu próximo faz uma coisa com você, separa para cima dele no murro, na faca, no tiro, briga com ele, é contra ele, faz da vida dele um inferno. E diz, tem Deus. E Jesus diz, Jesus diz. Lá em João, em João, falou para aquele povo, os fariseus ali, vocês têm por pai o diabo, eu não. Pode sair do meu caminho, que vocês não têm meu pai como pai de vocês, não. Se vocês tivessem pai, o pai de vocês fosse o meu, vocês me amariam, porque eu estou fazendo a vontade do meu pai.
Quem é de Deus, irmão, ama o seu próximo, porque é ordem de Deus, ama o seu próximo como a ti mesmo. Agora, se você está querendo matar seu próximo, vingar de seu próximo, se for para punir o próximo, ter o juiz da terra, muitas vezes Deus usa o juiz da terra para te absolver, você sabia? Usa. Deus faz como Ele quer, Ele perdoa e usa o juiz para absolver. Quantos que hoje é servo de Deus tiveram pena? Eu conheço um homem que chamava o irmão da metralhadora, porque o caba matava mesmo, era. No mundo, lá, cheio dos diabos lá. Ó, irmãos, ele pegou 100 e tantos anos de cadeia, Deus tirou ele com 6 meses. Deus faz como quer, Ele perdoa quem Ele quer, Ele tira da cadeia quem Ele quer e condena também como quer. Quem é que vai questionar Deus e o Senhor Jesus, pois o Senhor Jesus é que pagou o preço pelas almas, comprou todas. Com a morte dele na cruz, quem é nós para dizer, nós pagou alguma coisa por alguém, por uma alma? E não. Então calemos a boca, deixamos Deus fazer o que Ele quer, a vontade dele é santa, é segura. Quem tem que passar aprovação, vai passar aprovação, ou com o atual presidente, com o segundo, com o perdedor, com o que ganhou, vai passar aprovação na sua vida financeira, ou seja lá como. A sua vida já está escrita, irmão, já está escrita a sua vida, do primeiro dia que você nasceu ao último dia. Se você tiver de passar uma aprovação, você vai passar. Se você tiver de passar necessidade de pão, você vai passar. O dia que a sua vitória vai chegar. Se você tiver de ficar doente, você vai ficar. Se Jesus for te curar, ele vai estar escrito que Ele vai te curar. Se você vai morrer com aquela enfermidade, Ele vai marcar que você vai morrer com aquela enfermidade. Se você vai para o céu, Jesus também sabe. Deus, como Deus sabia que Judas era um diabo, assim Deus e os discípulos iam herdar o céu. Assim é hoje. Tem muitos diabos no meio do que se diz cristão. Ô Jesus. No meio de 12 tinha um diabo. Jesus disse, olha, não foi eu que escolhi os 12 não, porque um de vós é um diabo. O condenado, Jesus já chama ele de diabo, o traidor. Traiu o sangue inocente, traiu Jesus. Por que ele virou um diabo? Porque ele não se humilhou. Ele foi se enforcar. Aí foi para o inferno, ele se matar não tem perdão. Se o diabo aí lançou na sua mente, aí se mata, não faça isso não, porque senão tu vai torrar no fogo dos infernos, não se mate. Assassino de si próprio, você se mata, às vezes você faz uma coisa que você nem vê a morte, como é que você vai pedir perdão do seu pecado? Como? Às vezes a pessoa matou, né? Mas aí ele lá no mundo, às vezes ali sem ser liberto, né? Sem ter Jesus na vida dele ali, oprimido pelo capeta, ele matou. Mas se um dia ele se arrepender de coração, mudar de vida, Deus perdoa ele. Não vai entrar no céu os assassinos que não se arrepende, viu? Esses não vão entrar no céu não, mas os que se arrependem vai. Os adúlteros que permanecer no adultério não vai entrar no céu não, mas os que se arrependem vai. Os mentirosos que parar de mentir, se continuar Jesus voltar, ele não vai para o céu, mas se ele deixar de mentir, ele vai entrar. O briguento, o contendeiro, se ele parar de contender e brigar, ele vai entrar no céu, mas se ele continuar, ele não vai. Lá no céu não entra pecado. Quem está entendendo? Coração cheio de ódio, de mágoa. Se você perdoar, tu entra no céu, que Jesus já diz bem claro, olha, se vocês perdoar aqueles que te ofendem, o vosso Pai que está no céu perdoa o pecado de vocês. Mas se vocês não perdoar, o vosso Pai que está no céu também vai deixar tudinho na obra, o pacotinho para vocês pagar. Não vai perdoar vocês, não. O céu é assim, uma troca. Se tu perdoar quem pecou contra você, Deus também perdoa o pecado que você pecou contra ele. Ou até mesmo fraquezinha que você comete nessa caminhada, Deus vai te perdoar. Mas você também tem que perdoar as fraquezas de quem te fere. Aquilo, e é 24 horas no dia, né, meu quase? Que nem eu fiz o vídeo de ontem, a luta nossa é com gente, é com o diabo usando gente,
Não é que você vai ver o capeta fazendo careta para você pessoalmente, não. É entrando nas pessoas. E vem te ferrou, e vem faz mal para você, e vem te tira a paz, e vem te faz chorar, e vem te humilha. É a carne, é com as pessoas. A carne é o quê? Pessoa, com pessoas. Só que Jesus fala, não vai brigar com ela como se você estivesse no ranking, né? Um ranking desses lutadores de murro, não. Tu tem que ficar humilde, suportar, porque eu tomo a sua dor. O que te xingar, eu dou ela recompensa. O que te humilhar, ele vai ser humilhado. E em dobro, Viu? O que te dá um tapa, ele vai receber uma surra de pau, de paulada. Porque é tudo em dobro. Se você plantar um caroço de feijão, vai nascer um pé com muitas vagens e muitos carocinhos. É ou não é? Se brincar conforme o pé, dá uma mão cheia de carocinho. Você plantou apenas um carocinho. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. O mundo está preocupado com amanhã. Se preocupe com a sua alma. Teve um homem que encheu o seu celeiro, ficou rico, diz, tô farto. Jesus chamou ele do quê? De louco. Louco! Amanhã pedirão a tua alma e para quem será? Tu tá cuidando, preocupado com as coisas materiais, mas tua alma tá no pecado. E se você morrer, tu vai para quem? Você vai pro inferno desse jeito, louco. Não tá nada bem, não. Muitos cuidam enricar e espiritualmente nada. Jesus chama essas pessoas de louco. Porque se Jesus voltar a perder a salvação, não vai levar riqueza, não vai levar nada. Seja a sua prioridade a sua salvação. Seja prioridade a sua alma, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busca o reino de Deus primeiro, conserta a tua vida, busca a Deus, se arrepende dos seus pecados. Você vai ver se você vai ficar com medo de nada, você não vai porque tu vai orar, Deus vai responder, Deus vai te socorrer, Deus vai te abençoar. Deus vai abrir porta onde não tem, ainda que ele tem que mandar do céu, como fez com Elias, mandou o anjo trazer pão e água para Elias na caverna, Deus fará contigo. Mas se você ficar no pecado e ficar querendo bênção, tu vai perder teu tempo. Porque Deus vai cobrar de ti o teu pecado e vai te castigar. Você está esperando a bênção, vai vir o castigo. Arrependa do seu pecado e tema a Deus e esquece o resto. O resto é com Deus. A providência de Deus irá na sua vida, na vida da sua família. Seja sábio. Seja sábio, seja inteligente, não seja tolo. Né? Quantos que, né, meus irmãos, tá chorando agora pelo prejuízo que foi lá pro meio da rua. E não vai adiantar de nada isso, viu? Tá transtornando, causando prejuízo, dano. E humilhando o próprio presidente que vai exercer sobre eles. Mas se ele morrer, quem vai dirigir o Brasil vai ser o PT do mesmo jeito. O Alckmin. Quem tem mais experiência, o Alckmin ou o presidente Lula para dirigir o Brasil? Não é o presidente Lula? Se o presidente Lula morrer pela mão de Deus, é claro, quem vai dirigir o Brasil vai ser o PT, o Alckmin. Não vai ser o atual, não, vai ser... O que perdeu vai ser o presidente Lula. Quantas vezes houve isso do Tancredo Neves, né? Quando ele morreu, quem que dirigiu? Foi o vice. Entendeu, meus irmãos? Então, acorda para a realidade da vida, viu, meus queridos? Você que ainda não acordou, porque os que verdadeiramente tem Jesus na veia, no coração, esse não está preocupado com isso, não. Ele está orando, ele está cuidando, seguindo a sua vida. Porque ele sabe o Deus que ele serve. Deus está no comando do Brasil. Deus não abandonou o Brasil. Quem falou para você que Deus abandonou o Brasil? Quem foi que falou para vocês que Deus não está com a mão forte sobre o Brasil? Quem foi que falou para vocês que Deus abandonou o Brasil? Vai acontecer com o Brasil o que Deus permitir e quiser. Por que você está desesperado? Deus não sabe governar, não, é? Deus não sabe, não? Deus está com
no controle, Deus tá com a mão. Tanto é que um irmão, eu creio que seja de Deus, ele viu que um anjo descia, tirava a sandália do pé, pegava a bandeira do Brasil, sabe, com uma reverência, embolava ela, cuidava dela, derramava algo sobre ela glorioso. Antes das eleições acontecer. Deus está no controle, então para que essa baderna? É o outro. Eu acho que vai estar vindo coisa boa aí mesmo para o Brasil. Irmão, para essa baderna, porque quando o diabo faz uma baderna é porque tem bênção. Não há vitória sem luta. Eu acho que tem bênção aí chegando pro Brasil. E o diabo tá com essa doideira toda aí, ó. Batendo, ontem que ela agrediu um homem com estudante, mas foi aquela gritaria. Tá aí no jornal estampado, no UOL, principalmente no UOL. Assista o UOL, que tudo que acontece é exposto. Na CNN também. Irmão, a loucura é pano fogo, é brigando no murro mesmo, é aquela bagunça, né? Ó, irmão, veja bem. E antes das eleições, por Deus não me deu uma visãozinha pititiquinha, eu só vi um pedaciquitico. Um ônibus em cima do peito de uma mulher e pessoas brigando no murro. Olha o que já aconteceu, pessoas no murro. E olha o que aconteceu aí, o carro não passou em cima do monte de pessoa. Né, irmão? Eu creio que o ônibus Deus livrou, né, meus irmãos? A oração fez com que Deus livrasse. Eu vi, irmão, um pedaciquinho. Eu de Jesus do céu, Deus mostrou para mim, ó, vai ter violência aí. Vai ter violência. Ora aí para a coisa não ficar grave demais. Mas eu creio que aqueles que o carro passou em cima não morreu ninguém, né? Pelo menos que eu saiba, ainda não morreu ninguém, não. Por atropelamento ali daquele carro, não. Um que bateu, não viu o caminhão que parou lá, bateu, coitado do homem, se não viu, bateu no caminhão, né? Foi o quê? O inimigo que cegou o pó para bater lá, morreu, né? Então, meus irmãos, vamos ser inteligentes, que Deus não está no meio dessa baderna aí não, viu? Quem está é o chifrudo, viu? Então, vamos orar mais, vamos orar para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vamos orar pela sua equipe, vamos orar para os deputados senador, o STF, para Deus usar eles para ajudar o Brasil, ajudar, não ficar contra as coisas que é para ajudar o pobre o Brasil, não. Que eles venham a ser contra, que eles venham a ser testa de ferro para aquilo que é pecado, para aquilo que não agrada a Deus, mas aquilo que é bom, que eles venham a se unir e venham ajudar os pobres, o Brasil a crescer. Vamos orar para Deus fazer esse reboliço, por união, amor, misericórdia no Senado e no coração dos deputados, no governador, prefeito, STF, tudo para pôr ordem no Brasil com amor e trabalho e reprovar tudo aquilo que vai atrapalhar o Brasil, mas que vai edificar, que seja tudo aprovado no nome santo de Jesus. Amém, meus irmãos? O segredo da vitória de cada um é temor a Deus, obediência e oração. A vitória é certa. Amém? E por aqueles que você orar também, Deus vai agindo. Ora pelo Brasil, para que se você quer ter uma vida quieta, ore pelas autoridades constituídas. Não amaldiçoa, não diz palavra ruim, não. Ore e abençoa. Ora para Deus usar eles. Ora para Deus utilizar eles. Não amaldiçoa, não. Você já amaldiçoa aquilo que vai te ajudar a trabalhar por você? Que papel de ignorância mais doida é essa? Abençoa, abençoa. Jesus, tá difícil. Estão falando, mas tu é a solução. Eu abençoo o presidente Lula em nome de Jesus. Já abençoei ele antes de ele ganhar, irmão. Abençoei. Nesse vídeo que eu fiz, eu abençoei ele, né? Eu abençoo ele, abençoo a equipe dele, abençoo o Brasil, abençoo os brasileiros. É assim que você tem que orar. Tua palavra tem poder, viu, meus irmãos? Mas a palavra do bem tem poder de repreender as palavras do mal, as macumbas que fizeram, as orações contrárias que fizeram, viu? Caiu tudo por terra. Você viu que não teve efeito, não. Só vai acontecer com esse homem, irmãos, o que Deus quiser. Se Deus quiser recolher ele, vai acontecer. Mas se é o povo
que quer, não vai. Deus vai sustentar esse homem até o fim. Ontem eu olhei ele e disse, ô Jesus, sustenta esse homem, ele já tá, meu pai, né, bem cansado, já velhinho, e tem que enfrentar essa batalha pesada para defender o pobre. Então vamos orar por ele, irmão, que Deus vai carregar ele, Deus vai carregar ele no colo e vai fazer ele fazer tudo o que Deus quiser. Quem crê assim, eu creio. Eu vou orar por ele, irmão, vou orar. Eu vou dizer para vocês um segredo aqui, eu vou contar um segredo para vocês. Apesar que desde o início nunca o meu espírito concordar com o atual presidente, com o atual não, com o que perdeu, algo falava para mim, algo não encaixava. O povo aquela alegria toda e para mim, meu coração estava fechado. Deus sabia de tudo. Aí, meus irmãos, o que aconteceu? Mas nem por isso eu odiei e amaldiçoei, não. Sabe o que eu fiz durante 3 anos? Eu fiz campanha de salmo por ele todo dia, do salmo do livramento. E orava para Deus ajudar ele, dar força. Quando eu via ele chorando, eu chorava também. Eu me compadecia. Ajuda ele, Jesus, ajuda. E orei por ele 3 anos. Por que você não orou 4 assim em campanha específica, Maria? Porque quando cortaram meu benefício, e comprovado pela medicina que eu tinha direito, a advogada me falou algo. Eu não vou repetir aqui agora porque não importa, né? Que eu não gostei. Eu achei muita covardia. Uma conversa que vocês já ouviram aí no ar, eu não vou comentar mais não, vou deixar isso quieto. E eu peguei e falei, meu Deus, da agora em diante eu vou orar para todos juntos. Não vou orar especialmente para ele, não. Não, meu pai, eu vou orar para todos. Todos os que estão lá em Brasília. Aí eu comecei a orar para todos, mas ele era exceção. Era. Eu ajudei ele, irmão. Quando eu soube do ano para cá, eu parei de orar, fazer campanha para pessoal assim. Viu, irmão? Por causa dele próprio, né? Da maldade dele comigo. Então, mas eu orava assim para tu, ora. Esse dia ele estava aí, né? O Senhor diz, ora para ele aí, pra consolar ele, né? Orei. Sozinho, né? Deus pediu, orei. Mas orar para todos juntos. Falei, agora não tem individualidade, não. Jesus, vou orar para todos, que o Senhor mandou orar para todos, eu vou orar. Porque me fez sofrer, está me fazendo sofrer humano, né? Então, irmãos, eu disse, eu vou orar para todos. Agora, o presidente Inácio Lula da Silva, todo dia eu estou fazendo campanha para ele, mano. Vou orar por ele enquanto ele viver. E estiver governando, eu estou orando para ele. Essa responsabilidade, eu sou assim. Eu não sou de ficar torcendo para político A e B. Mas eu sou uma pessoa de orar para todos aqueles que ganham. Eu sou esse tipo de pessoa, viu? Então já comecei a orar e tô orando. Fortalece ele, visita o coração, fortalece as artérias, fortalece a mente, dando uma mente sã, uma mente forte. O físico, Senhor, o emocional, o espiritual, ajuda. Eu tô pedindo a Deus. E eu sei que pela misericórdia do Pai Eterno, Ele ouve a minha oração. Por piedade dele, unicamente, ele ouve o meu pedido. Então, irmão, eu estou orando para ele. Se ele for partir dessa terra pela própria mão do Todo-Poderoso, não por causa de oração e de que ninguém quer, não. É porque Deus quer. Amém? Mas eu não sei. Vamos aguardar aí, né? Dia 2 está chegando aí. Vamos aguardar em Deus, né? Enquanto ele estiver vivo, eu estou orando por ele. Enquanto ele estiver governando, estou orando por ele. Vou estar orando por ele todo dia. E orando não só por ele, mas pelos deputados, senador, o STF, orando pelo Brasil inteiro, por todo morador do Brasil. Pelos mendigos, pelos da Cracolândia, pelo bilionário, por todos. Deus não faz exceção, ninguém é maior, ninguém é menos. Diante de Deus, não. Todos nós somos pó, necessitados da misericórdia de Deus. Vai ganhar salvação aqueles que aceitar Jesus e se arrepender dos seus pecados e largar e se humilhar diante de Jesus e orar. Esses vão herdar a salvação.
que aceita Jesus, abandona o pecado, se arrepende, deixa e ora, e permanece lutando para ser fiel. Esses vai herdar o céu. A irmã Maria Misericórdia, exatamente, vamos orar. Senhor, meu Deus, esse vídeo ficou bem grande, mas eu tinha que falar assim a verdade inteira, né, meus irmãos? Meu Deus e meu Pai, tem misericórdia. Aí está, Senhor, meus inscritos, aí está os que vão vir assistir esse vídeo. Dai vitória, livramento pelo poder do teu sangue. Fala nos corações, ajuda eles a entender que o que eles têm que cuidar agora é da alma deles, porque o Senhor está voltando. O resto o Senhor cuida. O Senhor diz, buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O resto o Senhor cuida. Nós temos que cuidar da nossa alma, porque na nossa obediência, o milagre acontece na nossa vida, tudo o Senhor cuida de nós. Abençoa o nosso Brasil, presidente eleito, todos constituídos, todos que vai trabalhar pelo povo. Cobre com teu sangue e dá o grande livramento. Abençoa o nosso Brasil, todos os moradores do Brasil. E, Pai, entra aí, Pai, nessa bagunça aí. Põe um ponto final nisso, meu Deus, em nome de Jesus. Não deixe se alastrar mais, não. Está dando muito prejuízo, Senhor, muita tragédia. O Senhor já pensou, Jesus? Se o povo da parte que ganhou começar a agir contra esse povo que está fazendo baderna, diziam que era o povo que era o presidente que ganhou, que ia fazer bagunça. Só quem está fazendo bagunça não é, meu Deus, que disse que era santo. Oh, meu Deus, tem misericórdia, entra com providência aí, não deixa o mal acontecer mais não, meu Pai, misericórdia. Misericórdia, usa as autoridades com dureza e rigor para repreender, para pôr ordem na casa, para pôr ordem no Brasil. Usa o STF, Senhor, usa as autoridades constituídas que têm poder para pôr um fim nisso, Senhor, em nome de Jesus. Continua a cuidar de nós, da nossa família, da nossa parentela, de perto, de irmão, meus irmãos inscritos, meus irmãos que assistem meus vídeos. Meu Deus, meu Pai, quem me assiste desde o começo, sabe, meu Pai, que eu sou, sabe, meu Pai, eu sou espiritual, eu olho pela alma. Eu falo segundo o Espírito, Pai, eu não ando torcendo pela carne, não, julgando os outros, condenando, querendo que vá tudo pro meio dos infernos, não, eu quero que todos se arrependam, porque como o Senhor também quer isso. Pode ser o maior pecador, tu quer que ele se arrependa, se está pecando, deixa o pecado e comece a fazer certo. Enquanto estiver viva a esperança, e quando Jesus não voltar, tem esperança, mas a hora que ele raiar na nuvem, adeus. Adeus, adeus. Ai, meu Deus, meu Pai, e o sofrimento para quem vai para o lago de fogo? E o sofrimento para quem fica aqui, irmão? Com o anticristo, e o sofrimento, irmãos? E o sofrimento? E a ira de Deus que vai ser derramada aqui, que a água vai se transformar em sangue. Se você quiser beber, você vai beber sangue. O sangue que derramaram, Deus vai fazer a água se transformar em sangue. Lute com unhas e dentes. Mas não é por um golpe, não. Lute com unhas e dentes pela sua alma. Jesus disse, o reino de Deus é tomar a força. Lute por você ganhar o céu. Você ganhando o céu, você ganhou tudo. Mas se tu perder ele, meu amigo, você pode ser o maior bilionário, você está fritinho. Misericórdia. Deus, fica com todos nós e nos abençoa. Cerca nosso Brasil com teu sangue, cobre ele com teu sangue e dirige ele, meu Deus, através dos que vão trabalhar no Brasil. Dirige a coração, mente. Só vai acontecer aquilo que o Senhor quiser e permitir. Caso contrário, tudo vai ser derrotado. Os planos e projetos do diabo é que eu te peço em nome de Jesus. Abençoa o presidente eleito em nome de Jesus e abençoa a nação brasileira e abençoa, meu Pai, todos os que foi constituído, as autoridades constituídas, abençoa no nome de Jesus. Que elas tenham a direção do Senhor para ajudar o pobre e dirigir esse Brasil, em nome de Jesus. Meus amados, Deus abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus.